Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de temas e assuntos de interesse da nossa comunidade. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, não só para a nossa região, mas para todo o país. Principalmente porque nós somos uma região agrícola, uma região que tem o cultivo do café como algo extremamente importante. E nós temos uma conquista que começou aqui na região, os estudos, e que está beneficiando todo o país. Nós vamos falar sobre o trabalho de pesquisadores da nossa região que desenvolveram uma nova tecnologia no combate à nematóide. A gente vai entender melhor um pouco isso, entender como é, o que é a nematóide e como essa conquista vai impactar na produção do café de todo o nosso país. Para falar sobre esse tema, nós temos a presença do vereador Eduardo Adamitsu e que traz como convidados dois engenheiros agrônomos que trabalham na região, trabalharam muito tempo e que levaram também essa conquista para todo o país. Nesse primeiro bloco, nós estamos recebendo o Paulo Makimoto, ele que foi diretor da CAT de Tupã e também da Casa da Agricultura e que participou desse trabalho de pesquisa e que vai falar com a gente sobre esse resultado tão importante. Vereador, seja bem-vindo e trazendo convidados tão especiais para a gente falar sobre o café, sobre a agricultura e sobre essa pesquisa que traz resultados para todo o país. Gostaria de agradecer a presença do Paulo Makimoto, também do Francisco Simões, dois engenheiros agrônomos estão fazendo a história, não só do amendoim, principalmente agora do café, que é o tema de hoje. Obrigado, vereador, pela presença. Paulo, obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez à TV Câmara. E toda vez que nós recebemos você, o Dr. Francisco Eduardo Bernal Simões, que são especialistas na área da agricultura e principalmente do café, é para trazer novidades, é para falar de conquistas importantes. Então hoje é mais um dia especial também. Obrigado. E eu queria que você começasse explicando para a gente, Paulo, o que significa isso, né? Ou o que é essa conquista, né? A gente tem o tema aqui que ele é técnico, que é porta-enxerto de café para a questão de nematóides, né? O que significa esse estudo de vocês e essa conquista que vocês tiveram? Há uns 30 anos atrás, houve uma reunião na Casa da Agricultura do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Tupã. E ali, como uma das alternativas, elencou a cultura do café, retorno, né? Os membros gostariam que houvesse o retorno da cafeicultura aqui no município. Aí, na oportunidade, o presidente era o professor Valdemir Gonçalves Lopes. E ele era presidente da cooperativa também da Camap. E ele deu toda a retaguarda, deu todo recurso para poder instalar um viveiro lá na cooperativa, chamado viveiro de multiuso. E foi feito um investimento ali pela cooperativa, preparo de mão de obra. E para a gente retornar a essa cafeicultura, nós precisávamos utilizar um café enxertado. Esse café enxertado, a parte de cima, né, era esse café normal que nós tomamos, café arábica. E a parte de baixo era o café tipo robusta, né, ou conilão, que a gente chama de canéfora. E essa semente da parte de baixo tinham campos aqui em Tupi Paulista, Pacaembu, e foram trazidos de lá e foram feitos a enxertia. Então, a parte de baixo era esse café resistente, naquela época era considerado resistente ao nematóide, e a parte de cima era esse café que nós tomamos hoje. Foi feita a muda, foi feito o plantio, e depois de 1 a 2 anos, começava a ter uma diferença muito grande no campo, que era a segregação. Aí nós ficamos muito preocupados, muito assustados, e chamamos um colega da turma, né, ele formou junto com a gente, chamado Dr. Wallace Gonçalves, lá do Instituto Agronômico de Campinas. Ele veio para cá e nesse dia nós aproveitamos, convidamos também os agrônomos aqui da Paulista, de Dracena, Tupã, de Marília, e fizemos um percurso para olhar essas lavouras aí. Aí Dr. Wallace depois trouxe como resultado que era nematóide. Então o que estava acontecendo? Aquele IAC Apoatã que nós escolhemos naquela oportunidade para ser a parte do cavalo, né, para ficar debaixo do solo, estava tendo uma segregação.
Aí o Dr. Wallace, vendo isso, porque dava aproximadamente 20% mais ou menos de segregação no campo. Isso assustou muita gente. Porque o pessoal faz investimento, financiamento, tudo, né? A segregação é o quê, Paulo? A segregação, vamos supor, 20% ela não se conseguia desenvolver. É uma perda? Perda, é uma perda mesmo. Então acontecia de umas reboleiras lá, totalmente ficava inutilizado. Então, no geral, na planta, 20% eram prejudicados. Tornava inviável o cultivo. Inviável, o cultivo. E daí, o que houve? Então, paralisou-se a produção das mudas de café e o Dr. Wallace começou a instalar o experimento. E foi instalado na propriedade do Francisco Eduardo Beiral Simões, experimento ali, certo? Ali começou tudo. Isso, ali começou e foi escolhido ali uma área, o Dr. Francisco vai falar, numa área que ele sempre falava que ali tinha uma coisa meio estranha, nematóide meio diferente ali, que aniquilava. Para a gente entender, então, a segregação, ou seja, essa perda que chegava até 20%, era provocada principalmente pelo nematóide. O que é o nematóide? Nematóide é um tipo é igual a lombriga que nós temos, é um tipo de minhoca, sabe? Só que é bem minúsculo. Então, ela gosta muito de umidade, sabe? De acordo com a umidade, ela vai penetrando nas raízes. É uma espécie de verminose, assim. Verminose, isso. Penetra nas raízes, vai se reproduzindo e vai prejudicando a planta até que a planta se aniquila. Então, o estudo de vocês partiu de tentar eliminar isso, o ponto inicial, né? Melhorar, então, aquele material que tinha aqui no fundo da Paulista, né, que nós utilizamos, que deu essa diferença, essa segregação. Então, esse é um estudo de 30 anos, praticamente. 30 anos. Agora, eu queria ouvir de você, assim, você disse que vocês começaram esse trabalho para retomar a questão do café. Por que retomar? Porque o café sempre foi forte aqui na nossa região, né? Foi, mas naquela oportunidade, devido às geadas e próprio nematóide, já a área era muito insignificante. Aquela famosa geada dos anos 70 teve impacto nisso? Muito. E talvez teve mais ainda, porque estava sendo atacado pelos nematóides. Então a planta não resistiu àquela poda, recepe que teve, né, naquelas oportunidades. Então vocês tinham um caminho muito grande para trabalhar, além de retomar o café como um cultivo importante da região, trazer um café com uma qualidade e que fosse para o consumidor, mas principalmente também para o produtor, né, poder ter lucro. Talvez, se nós tivéssemos esse material hoje, naquela oportunidade, quando iniciamos o plantio de novo, eu acredito que a região já teria muito mais pés de café que na região. Vereador, a gente percebe que na agricultura, o tempo da agricultura é diferente do nosso tempo, né? As conquistas, elas demoram, né? Você tem que muitas vezes voltar lá nos anos 70, que o café era forte, teve um problema, retomar isso para chegar onde nós estamos hoje. Você vê que teve o início aí praticamente em 25 anos, que conseguiu estar desenvolvendo uma planta nova, resistente, que vai estar melhorando a produção do café e a gente consegue aí estar fomentando ainda mais, além do amendoim aqui, agora nós podemos estar fomentando na região, não só na região, mas como no Brasil. Mas como esse estudo foi desenvolvido aqui na nossa região, eu falo que nós temos aí uma outra oportunidade, né? Nós temos a ETEC de Adamantina de Lucélia, a professora Isabel, está fazendo um trabalho de identificar os plantios de café para estar fomentando. Isso o governo do estado, os governos municipais têm a preocupação de estar, às vezes, incentivando alguma cultura que às vezes não tem muito estudo técnico. Agora o café, nessas condições, nessas proporções aí, o empresário, os produtores podem estar investindo que realmente agora tem a segurança, né? Então, parabenizar todos os pesquisadores que tiveram, uma parceria junto aí que teve início com a Camap. A Camap tem feito a história não só do amendoim, do café, como eu disse no começo do programa. E o Paulo e o Francisco são os precursores dessas duas culturas, né? Então temos que estar sempre valorizando esses pesquisadores, engenheiros agrônomos, e surgir novos, esses jovens que estão se formando agora, para estar realmente com essas novas tecnologias. Acho que a gente vai conseguir estar encurtando esse período aí dessas pesquisas, investimento das empresas também, que às vezes falta, né, o recurso financeiro ali, aí ninguém quer botar a mão no bolso. Então, a Secretaria agora da Agricultura tem feito muito isso. Nós temos um campus experimental ali em Adamantina, do governo do estado, que tem realmente trabalhado em parceria com os produtores aqui, e as empresas agora conseguiram enxergar isso e fazendo o aporte financeiro.
Além disso, nós temos várias linhas de crédito do governo mesmo que consegue estar subsidiando parte dessas pesquisas. Paulo, então a gente entendeu um pouco o contexto, né, de como tudo isso foi importante para a gente chegar no dia de hoje. Começados os estudos, o que você pode falar um pouco, assim, o doutor Francisco vai explicar um pouco também uma parte, eu queria ouvir de você também, a partir do momento que vocês pegaram uma área para o trabalho, começaram a desenvolver, aonde vocês queriam chegar? Na eliminação total da nematóide? Qual que era o projeto? Então, nesse experimento aí, o Dr. Wallace trouxe material daqueles locais que ele via que tinham determinada resistência, que eram os melhores, né? E foram colocados nesse experimento. Só que com o decorrer do tempo, muitas plantas que apresentavam já suscetibilidade a esse nematóide que está ali, eram todas arrancadas. Muitas vezes eram umas árvores de 2 anos, 3 anos, ele acabava arrancando tudo. E sempre colocando outro material ali, e isso foi continuado durante todo esse tempo de 30 anos aí. Muita paciência. Era plantado, arrancado, plantado, arrancado. E aí o Dr. Wallace ia observando, né, vendo as raízes, quais que eram, tinha mais tolerância, mais resistente. E, além disso, como que ele é pesquisador, ele também anotava, vamos supor, tamanho da semente, dessas que são mais resistentes, época da florada. Então, ele tem um subsídio muito grande desses cultivares que foram selecionados. Quer dizer, é um trabalho de pesquisa intensa. De pesquisa intensa, pesquisa intensa. Até que, depois de vários anos, e também com a participação, porque tudo que era feito ali no campo, lá na propriedade do seu Francisco, era repetido também numa casa de vegetação que tem lá em Campinas, no Instituto Agronômico Campinas. Então, era um monte de terra que ele levava, desse material do solo, infestado nesse nematóide, ele levava lá para Campinas, depurava qual que espécie é, fazia nos vasos, e fazia outro teste ali no laboratório também, se era realmente existente. Então, foi um trabalho muito intenso da pesquisa também. Agora, Paulo, a gente conversava um pouquinho antes do programa, Sim. E você, o Dr. Francisco, o Wallace e outros pesquisadores têm uma relação que começa na graduação, quer dizer, é uma relação de vida, de trabalho, que vocês se dedicaram a isso? Nós somos formados no mesmo ano, lá na Exalc de Piracicaba. Você é formado lá na Escola Superior de Agronomia, isso. Luiz de Queiroz, que é uma referência internacional, né? Internacional. E naquela oportunidade foi uma satisfação para nós contarmos com o Dr. Francisco, com o Wallace Gonçalves, né, que era da turma, e talvez isso também facilitou o nosso contato, né? E ele se prontificou e fizemos, né? E graças a ele tivemos resultados aí maravilhosos. Agora, vocês foram reconhecidos por isso, né? O trabalho de vocês teve um reconhecimento do IAC, né? Que é a maior referência, né? Do Instituto Agronômico do Café, é isso, né? Sim, sim. E o trabalho de vocês tem esse reconhecimento nacional. No mês passado, lá no Instituto Agronômico de Campinas, nós fomos homenageados, sabe? Foram cinco pessoas que foram homenageadas nesse dia. E vocês, além da homenagem, tiveram o nome de vocês, né, as iniciais, fazendo parte aí dessas homenagens. Isso, porque o café, a parte do cavalo, né, a reprodução dela, ela não é autofecundada. Ela precisa de outras plantas, sabe? Agora, o nosso café arábica, que é esse que nós tomamos, uma planta só consegue reproduzir a própria semente. Então, foram selecionados 5 cultivares de café canéforas, né? E cada uma delas recebeu homenagem tendo o nome de cada pesquisador, de cada extensionista, né? Então, no meu caso, no caso do Francisco, né? Dr. Wallace, né? E mais 2 professores. Esses 5 cultivares, como que cada uma não consegue reproduzir, elas precisam ser plantadas numa ordem que talvez a pesquisa vai falar, elas vão se cruzar, aí vai sintetizar, vai produzir essa variedade de IAC Herculândia, que vai ser resistente ao nematóide. Fazendo enxertia, vai ser resistente ao nematóide. Fantástico, né? Saber que um trabalho que começou
há mais de 30 anos, traz esses resultados. Como é que você se sente, Paulo? Não só recebendo essa homenagem, mas principalmente vendo que aquela ideia que vocês começaram ali, hoje está trazendo um resultado que vai impactar no café que é produzido em todo o país. A gente fica muito satisfeito, né, de ver esses acontecimentos e realmente a gente fica muito satisfeito mesmo. Está feliz por essa conquista? Isso. Você imaginava que chegaria um dia? Bom, o pesquisador sempre trabalha acreditando que os resultados vão acontecer, né? Sim. E a gente fica contente porque vai solucionar o problema da cafeicultura que está sofrendo com nematóide, inclusive em outras regiões lá, importantes centros produtores como Minas Gerais. Eu queria agora, a gente está indo para a parte final desse bloco, como é que você vê o café, então, daqui para frente, com essas descobertas e com esse incentivo que o vereador Eduardo vai falar também, que o poder público está dando, né, para a gente retomar com força o café aqui na região? Então, tecnicamente, a gente pode dizer que vai ser viável, né, o plantio de café a partir de agora aqui na região, sem medo de ataque de nematóide. Paulo, obrigado por você ter vindo aqui, por trazer aí essas pesquisas, esse resultado tão importante para a nossa região. Você que há tanto tempo trabalha, assim como o Dr. Francisco, na agricultura aqui da nossa região e do estado, e que agora apresenta essa conquista para a sociedade, vindo aqui a convite do vereador Eduardo. Agradeço a todos, né, Eduardo, a você também, e obrigado por pela gente estar apresentando os trabalhos que foi feito aqui na região. Obrigado, Paulo. Vereador, é uma conquista nacional, né? A gente fica muito feliz, né, de ver um trabalho de uma vida trazendo esses resultados. Isso, gostaria de parabenizar o Paulo, toda a sua equipe, e que seja de exemplos aí os novos formandos aí da agronomia, dos outros setores aí, que é isso que nós precisamos aí. Estamos trabalhando hoje como representante do povo, fomentando e trazendo também a iniciativa privada, que isso acaba impactando na vida do cidadão, gerando emprego e renda para o nosso município. Uma parceria com o Grupo Jaco, estamos fomentando ali de Garça até Baça, foram fundadas as APLs, realmente para estar dando mais suporte não só aos produtores, mas principalmente à iniciativa privada, que consegue estar agregando esses valores para a nossa população. Obrigado, vereador. Paulo, muito obrigado por ter vindo e pela conquista que vocês conseguiram aí para o nosso país. E nós vamos para o intervalo e no segundo bloco nós vamos receber um engenheiro agrônomo que também tem uma história aqui em Tupã, na região de Herculândia e também no IAC, que é o engenheiro agrônomo Francisco Eduardo Bernal Simões, que vai falar também sobre essa conquista e trazer novas informações. Nós voltamos já.